Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Marcos, sou pastor distrital aqui no distrito do Cervezon, em Rio Claro, e hoje quero apresentar um tema muito importante, que são os pequenos grupos solidários, ou como eu costumo chamar, pequenos grupos de serviço, não é? Você que intenta ter um pequeno grupo, ou você que já tem um pequeno grupo, e que deseja tornar o seu pequeno grupo mais relevante na sua comunidade, no local onde ele está instalado, você precisa então atentar a esses passos que nós vamos aqui conversarmos um pouquinho, ok? A proposta dos pequenos grupos solidários nasceu do desejo de se tornar mais relevante o pequeno grupo, no local onde ele está inserido. Nós vemos que muitas situações acontecem de o pequeno grupo não se tornar relevante. E uma delas é que muitas vezes nós atendemos apenas as pessoas a qual nós temos familiaridade ou que estão à nossa volta, mas sem se preocuparmos com aqueles que estão é, localizados, domiciliados ao redor do pequeno grupo onde ele está funcionando. Então, nós temos que estender o nosso olhar para a comunidade em que vivemos e para os domicílios, as casas, as pessoas que estão ao redor do pequeno grupo e conhecer as necessidades dessas pessoas e buscar atender essas necessidades. Por isso que o primeiro passo para você ter um pequeno grupo solidário é você realizar um diagnóstico da situação da sua área. Aonde está o pequeno grupo? Como mudar o formato desse pequeno grupo tradicional para um pequeno grupo de serviço? Você precisará identificar e priorizar os problemas comuns de todas as pessoas, vendo ela de forma holística, né, de forma integral, na sua saúde mental, física, espiritual, e você pode fazer isso em conjunto com os órgãos sociais do bairro. Todo o bairro tem equipamentos sociais, né? Temos aí o CRAS, temos núcleo social, temos escola, temos creches, temos a associação do bairro, que são instrumentos que poderão dar dados, gerar dados para compartilhar com você, para você ter um conhecimento mais pleno, real e profundo da sua comunidade, a comunidade que você tem na sua redondeza. Por isso, o primeiro passo sempre é realizar esse diagnóstico situacional, saber quem são as pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes nós nos tornamos relevantes, como eu estava dizendo, porque nós não atendemos a ordem, né, do Senhor, que é tudo quanto fizer a um desses pequeninos a mim o fizeste. Nós nem sabemos o que as pessoas precisam, o que elas necessitam ao nosso redor, é por isso que nós não nos tornamos relevantes para essas pessoas. Então, nós às vezes entramos e saímos do bairro onde nós moramos e não sabemos, não conhecemos os nossos vizinhos, as pessoas que nos rodeiam. E quando fazemos algum trabalho ali, fazemos rapidamente para deixar um folheto, ou vamos para um outro bairro que não é onde está instalado o nosso pequeno grupo, para fazermos um trabalho lá com pessoas que nos verão ali, às vezes, apenas uma vez no ano, quando nós perdemos o trabalho precioso com as pessoas que estão ali próximas a nós. O princípio sempre do ID primeiramente em Jerusalém, né? Depois Samaria e confins da terra. Ou seja, temos que começar aonde? Temos que começar pelo local onde nós estamos inseridos, ou seja, onde estamos morando, né? E se nós queremos que a comunidade mude de opinião a respeito do nosso trabalho, que nós tenhamos, então, uma postura acolhedora, um cristianismo que seja prático, autêntico, a ponto a gente não precisar mais sair correndo atrás das pessoas, mas que elas venham até nós com as suas necessidades. E para isso nós precisamos conhecer essa comunidade, este local que nós vivemos, onde nós estamos inseridos como um pequeno grupo, e conhecendo essas necessidades das pessoas, atender essas necessidades na medida do possível, né? Na medida da qualidade, dos dons e talentos que temos no pequeno grupo, nos membros, podemos então atender algumas dessas necessidades e tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? A proposta sempre é que atendamos as necessidades das pessoas de forma integral, porque o ser humano ele é físico, ele é mental, ele é espiritual. Então, como é que você pode atender essas necessidades, né? No aspecto físico, você pode traçar um diagnóstico de qual é o número da população que você tem nesse local.
Quantas pessoas são homens, quantas são crianças, quantas são mulheres, quantas são idosas, quais os problemas de saúde que essa comunidade tem, de alimentação, de moradia, qual a faixa etária predominante, os hábitos de saúde que as pessoas têm. Nós não podemos pegar uma faixa muito grande de pessoas para atender e para fazer esse tipo de levantamento de dados. Então, eu sempre sugiro que no perímetro, em torno do pequeno grupo, se pegue uma quadra ou duas ao redor da onde está o domicílio do pequeno grupo, porque assim você não vai ter muitas pessoas, muitos domicílios para atender e pode fazer uma boa pesquisa e um bom atendimento. Então, quais seriam as necessidades também que você pesquisaria na área da saúde mental da sua comunidade? As suas atividades de lazer, será que elas têm atividades de lazer? O que elas leem? Qual é o grau de escolaridade? Quantos trabalham? Quantos são solitários? Há usuário de drogas ali, listas ou ilícitas? Instabilidade emocional, uso de psicotrópicos? Ou seja, tudo isso vai te dar um diagnóstico da situação das pessoas que estão ali vivendo. E também no aspecto espiritual, né? Se praticam alguma religião, se conhecem acerca da salvação, se tem comunhão, conhecimento de Deus, etc. E assim, vocês vão ter basicamente dados que são fornecidos que vão poder atuar de forma certeira, ou seja, dar um tiro, né, para realmente acertar no primeiro tiro nessa investida, nessa intenção de atender as necessidades das pessoas. Por isso, o diagnóstico situacional, né, ele é muito importante e ele é a primeira fase para tornar o seu pequeno grupo um pequeno grupo de serviço, um pequeno grupo solidário. Essa é a nossa famosa pirâmide, né, das necessidades, onde nós vemos aí que nós temos na base dela, não é? As necessidades mais básicas que devem ser atendidas primeiro, não é? Então, nós temos ali as necessidades fisiológicas, para que você possa se aproximar de uma pessoa e ela estar em necessidade fisiológica, a necessidade de respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção, são exemplos, né, das necessidades do ser humano. Abraham Maslow, né, fez essa pirâmide, muito bem acertado, e mostra aqui para a gente quais são os níveis da necessidade das pessoas. Não adianta você chegar com um folheto, entregar um folheto para uma pessoa e fazer uma oração com ela, se ela está precisando de comida, se ela está precisando de orientação a respeito de como dormir melhor, se está com problema de insônia. Então, você pode atender a necessidade de conforme você também tenha os dados de quais são essas necessidades. É esse o fato, nós precisamos saber quais são as necessidades das pessoas. E aí nós vamos, então, estar dando um tiro certeiro, né, e conseguirmos ir no foco da necessidade das pessoas e assim termos a confiança delas, a estima, né, a aceitação para eventuais outras intervenções que a gente possa fazer, seja de ordem psíquica, espiritual, e o evangelho ser apresentado, não é? Então, há pessoas que em determinados locais, eles não têm necessidades fisiológicas, eles têm uma necessidade de estima. Então, portanto, eu vou ali oferecer cesta básica, eu vou fazer uma campanha de agasalho, eu vou sair distribuindo alimento, não. Teria que, então, entrar com ali um curso de autoestima, um curso sobre como ter um melhor desenvolvimento social, habilidades sociais, porque nessa comunidade é isso que precisa. Então, veja que quando você faz um diagnóstico correto, você também traz uma informação, você traz um atendimento a uma necessidade de forma correta, não é? Então, aqui é só para dar alguns exemplos. Há pessoas que têm bastante poder aquisitivo e que muitas das necessidades de segurança, de fisiológicas, né, vão estar sendo atendidas. Mas, de repente, ela não tem a necessidade de amor, de relacionamento. Às vezes a família está quebrantada, às vezes não tem uma amizade com as pessoas, às vezes até a autorrealização mesmo, né, está faltando e ela precisa se envolver em atividades que realizem a sua vida, né, em atividades voluntárias, e aí você pode também estar convidando pessoas assim para fazer parte
de algum projeto que possam realizá-las. E isso tudo é devidamente feito um diagnóstico, vai mostrar para você também onde você deve atuar, não é? E quais seriam os métodos para você obter o diagnóstico situacional? Há várias formas de você obter isso, não é? Você pode fazer um questionário de pesquisa aí de casa em casa com a sua equipe, com os membros do seu pequeno grupo e entrevistar essa comunidade. Você pode pegar dados do IBGE, você pode pegar dados das entidades governamentais diversas que existem, né? Do Ministério da Saúde, da Educação, não é? Também você pode buscar junto às entidades não governamentais. Nós temos várias num bairro, às vezes, atuando que a gente desconhece. E essas entidades, elas são parceiras, elas podem nos fornecer informações quando virem que temos um propósito parecido, igual, de promover a pessoa, né, no seu âmbito integral, e eles compartilharem esses dados com a gente. Eu vejo que isso tem acontecido e a gente deve se utilizar também desses equipamentos, dessas organizações, não é? Para juntos termos esses dados. Aqui é uma representação de como ficaria, não é, um pequeno grupo dentro de uma área geográfica de um bairro. Se você, por exemplo, tiver aqui essa área azul, ou melhor dizendo, roxo, né? Ela representa aqui algumas quadras, né? E os traçadinhos pequenos são os domicílios. Então, se você tem um pequeno grupo nessa região, você vai pegar ao máximo, são 4, 5, 6, 7, 8 quadras. Né? Ou seja, você vai trabalhar apenas com essas 8 quadras, ou esses moradores dessas quadras. Se tiver mais, você teria que instalar um outro pequeno grupo, por exemplo, na região verde, na região amarela, na região laranja, cor-de-rosa e assim por diante. Então, cada pequeno grupo não deve ter mais do que isso de domicílios para poder acompanhar. Porque a ideia é que tudo que se dê em torno de evangelismo, em torno de ação social, em todas as esferas sejam trabalhadas agora por esses membros do pequeno grupo, nessas quadras, nesses domicílios que estão representados aí por uma amostra, né? Uma amostra do bairro. Você não vai sair dali, por exemplo, temos lá o dia do dia do médico, não é? Vamos fazer algo em relação a essas pessoas, uma homenagem. Você vai ter um posto de saúde aqui, um hospital aqui na sua quadra. Você vai ali nessa região, na sua região, fazer essa homenagem a esse profissional. Você não vai sair daí para ir a outro lugar, outro pequeno grupo deve assumir, não é? Temos aí que distribuir um convite para a Semana Santa, para a igreja. Você não vai precisar ir na praça pública para fazer isso, ou sair do seu local, da sua região para ir em outro bairro. Você vai fazer onde está o seu pequeno grupo, onde os moradores já deveriam te conhecer e vão te conhecer a partir do trabalho desempenhado durante o ano. E você vai então se tornando uma pessoa útil nessa comunidade, uma pessoa que vai ter contato quase frequente com esses moradores, e todas as ações que ocorrem, mesmo no nível da igreja, que precisa do envolvimento missionário, você vai ter uma região delimitada para fazer isso. Então essa é a ideia do pequeno grupo de serviço solidário, né? Você trabalhará dentro da sua área e o seu pequeno grupo servirá como essa base de apoio para que eles também procurem, não é? A esse pequeno grupo, a esse local, para serem atendidos nas suas necessidades. Mais para frente nós vamos deixar mais claro como que isso se dá na prática, não é? Qual o segundo passo, então, para o estabelecimento de pequenos grupos de serviço ou pequenos grupos solidários? Você tem que estabelecer esses pequenos grupos atendendo às suas necessidades físicas, mentais, espirituais, como nós já falamos, conforme o levantamento das necessidades vigentes. Então, esse é o segundo passo, né? Já falamos um pouco dele aqui anteriormente. Então, você faz o seu diagnóstico, levanta as necessidades da sua comunidade e atende essas necessidades segundo a mão de obra que você possui. Ou seja, você tem lá 8, 9 integrantes, você veja quais são os talentos, os dons que eles têm, e então você pega as necessidades, cruza com esses talentos e veja quais as necessidades vocês poderão atuar e estarem acompanhando.
O terceiro passo é propor medidas para resolver os problemas encontrados ou as necessidades encontradas na área de abrangência do seu pequeno grupo. Então aqui temos um exemplo aqui de uma necessidade. Vamos supor que você fez ali o seu trabalho de diagnóstico situacional, né? Você, através de pesquisa, através de levantamento de dados, junto às entidades, e você percebeu que tem muitas pessoas com diabetes, muitos diabéticos naquela região. Então, quais seriam as hipóteses de solução para você trabalhar dentro do seu pequeno grupo? Você poderia oferecer uma oficina prática de saúde, de hábito alimentar, né, em relação ao diabetes, ou uma palestra do açúcar e o diabetes, ou uma roda de conversa sobre remédios naturais no diabetes, ou ensinar um preparo do suco verde, né, uma cozinha prática para que eles possam estar aprendendo como baixar essa glicemia. E aí você vai dar prazos. Olha, temos que fazer, o que escolhemos fazer? Vamos fazer uma palestra, ok? Qual é o prazo, né? Então vamos divulgar o evento em 2 semanas, as palestras vai ter 1 hora de duração, ou vai ser em forma de oficina, e os recursos que você vai precisar para isso, né? Vai ser através da comunicação, através de folders, cartazes, vamos de casa em casa, vamos fazer convite, vamos anunciar na rádio comunitária, na igreja, vamos convidar quem para falar? Um profissional de saúde, ou nós mesmos, aqui, membros do pequeno grupo, que dominamos o tema. Então, tudo isso precisa ser bem elaborado para atender essa situação em específico que foi levantado ali no seu bairro, né, ou nas suas quadras ali, na região geográfica que você está, para atender a necessidade dessas pessoas. Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo aqui também, nós estamos dando um exemplo da necessidade física, ok? E aqui nós temos aqui um exemplo de uma necessidade educacional, uma necessidade mental, não é? Por exemplo, muitas pessoas no bairro não sabem lidar com a educação dos filhos. Qual seria uma hipótese de solução? Vamos fazer um cinema temático, tratar do assunto e depois discutir com os pais? E a mesma forma, dê prazo para isso, não é? Você pode divulgar o evento em quanto tempo? 2 semanas? Vamos passar um filme de 30 minutos? Quais os recursos que você precisa? Isso tudo tem que estar bem elencado para que se possa ter ali essa atuação de forma mais efetiva, não é? O quarto passo que nós temos é capacitar os membros que estão no pequeno grupo para exercer essas ações de promoção, recuperação da parte física, mental e espiritual, não é? Você pode capacitar um membro para liderar os pequenos grupos de serviço, preparar os membros do pequeno grupo para trabalhar de forma intersetorial, interdisciplinar, ou seja, temos vários pequenos grupos e podem se trabalhar todos, né, juntos, trocando, né, os membros para poderem dar andamento a algumas questões que talvez o outro não resolva. Então dá para trabalhar de forma intersetorial, interdisciplinar, e cada membro, cada líder, melhor dizendo, desse pequeno grupo deve ser capacitado para que ele consiga, né, liderar os pequenos grupos de serviço. Capacitar também os membros para trabalhar em equipe, também os membros para atender, né, de forma que eles consigam, através do conhecimento da nossa filosofia, né, do viver saudável adventista, também possam atender a saúde mental, física e espiritual dos seus membros. O quinto passo é desenvolver nos membros uma postura de reflexão e de tomada de decisões. Temos que deixar com que os membros eles tenham uma independência para tomar as decisões, porque ele vai estar visitando essas pessoas no domicílio e elas estarão com problemas e situações que deverão, né, ser imediatamente, muitas vezes, resolvidas ou atendidas. Então, os membros têm que ter essa independência e instrumentalizar esses membros para a mobilização e organização comunitária. Muitas vezes, há necessidade de se reunir as pessoas, às vezes, num local diferente do pequeno grupo. E é necessário que cada membro, então, tenha esse envolvimento com a comunidade, com as organizações comunitárias, com todos os serviços que são prestados no bairro, e que tenham uma boa relação e que possam até usar, né, os equipamentos que lhes são oferecidos ali, que possam trazer as pessoas para ali para poder dar um atendimento às vezes mais especializados, né? E aprofundar nos membros o entendimento dos pequenos grupos de serviço
como sendo um instrumento de mudança na vida das pessoas, mudança no aspecto físico, mental e espiritual também. Portanto, essas são as bases teóricas, né, que nós temos aí a respeito do pequeno grupo de serviço. E agora nós vamos partir para a parte final, que é mostrar a vocês como instrumentalizar isso de forma mais prática. Então, você estando já com seu pequeno grupo já funcionando num local, você já levantando as necessidades daquela comunidade, conhecendo as necessidades dessa comunidade e fazendo um plano para atender as necessidades que foram detectadas, você agora fazendo já a divulgação desse atendimento das necessidades no bairro onde você está inserido, lembrando que não pega uma área geográfica muito grande, né, mas ali 6 a 8 quadras, né, que são vários domicílios que tem num perímetro assim, que você não vai se cansar, não é? E vai poder conhecer cada dia melhor essa comunidade de forma mais íntima, né, mais profunda. Então, agora é você partir para uma abordagem com o tempo que seja mais focado naquilo que você deseja, que é levar um estudo bíblico, fazer um estudo espiritual, né, com essa pessoa, um ensinamento das doutrinas, mas que vai vir gradativamente. Então você começa atendendo as necessidades básicas daquilo que a pessoa precisa, e conforme ela for participando do pequeno grupo por uma questão de saúde, por uma questão emocional, esse vínculo de amizade sendo fortalecido, você vai então gradativamente ali pela amizade mesmo, não precisa ser algo formal ou um convite para ter um estudo bíblico, nada disso. Pela própria amizade que é formada, você vai tendo oportunidades de falar daquilo que você crê, falar daquilo que você professa, né, sua vida espiritual. As pessoas vão pedir, vão querer saber, não é? Eu me lembro de um caso onde nós instalamos um pequeno grupo de serviço, né, onde as pessoas diziam, olha, vocês fizeram tanto por nós, né? Tínhamos ali pessoas com problema de doença, problemas emocionais, de relacionamento, e através do pequeno grupo de serviço, suas vidas foram mudando, foram transformando, essas necessidades foram sendo atendidas, e o que a gente ouvia era isso, né? Vocês fizeram tanto por nós, né? E quando a gente convidava-os para tomar um estudo bíblico, ir a uma programação na igreja ou algo do tipo espiritual, elas nunca recusavam, porque já havia uma confiança mútua, já havia despertado ali uma simpatia, já eles entendiam que aquele local era um local seguro, um local onde eles poderiam ser atendidos em suas necessidades. Então, tudo que vinha após isso, né, qualquer convite que vinha para essa questão doutrinária, espiritual, era atendido de bom grado. E nós tivemos a oportunidade de ver muitas pessoas sendo batizadas. Então, o pequeno grupo de serviço tem esse objetivo, não é? É de sairmos das nossas 4 paredes, irmos para a comunidade, conhecer profundamente essa comunidade e atender em suas necessidades mais básicas, aquilo que elas precisam, para assim ganhar a confiança. É o método de Cristo, né? É se aproximar das pessoas, atender suas necessidades, ganhar confiança, despertar a simpatia, para então depois dizer, vem e segue-me. Espero que vocês tenham gostado, né? Que você tenha entendido a proposta e tenha se despertado para essa proposta e tornar o seu pequeno grupo, se não é ainda um pequeno grupo solidário, um pequeno grupo acolhedor, aonde, pela graça de Deus, vamos ter muitas pessoas sendo transformadas para a honra e glória do Senhor.